Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, você está no Cantinho da Cartomante, canal Elo Tarô e Cartas Ciganas. A você, querida consulente inscrita, minha consulente, gratidão pela sua presença. Sinta-se acolhida, abraçada aí, meus amores. Hoje, ao preparar a consulta de vocês, a espiritualidade amiga me entregou um tema que uma consulente minha, meus amores, olha, antiga aqui do nosso cantinho, já tinha pedido, consagrei a mesa, preparei e entrego aqui. Como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a mim hoje? Vamos saber aí tudo aquilo que a espiritualidade amiga quer revelar para você. Orientações bem rapidinha. Entrega aqui sua circunstância afetiva. Pouco importa quantas anda o envolvimento. Vamos fazer aquela sondagem dos pensamentos, dos sentimentos. Para isso é extremamente importante você saber que está aí no coletivo. Pensamento positivo. Entrega aqui, momento aí de se conectar com as estrelas que eu vou te apresentar. Se conecta também, centelha divina, com as energias benditas dessa mesa. Estrelas, calcita laranja e ágata rosa. Vamos dando sequência para quem se conectou aí com a calcita laranja. E aí, meus amores, como vocês estão? Peço permissão para entrar no seu cantinho, do meu cantinho, emanando muito amor para você. Gratidão, respira, relaxa, entrega aqui. Como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a mim, em relação a você, centelha divina, hoje? Vamos saber aí, se trabalhar aqui, meus amores, com os arcanos maiores, vamos sondar as energias desse rapaz, dessa moça em direção a você, ok? Acessamos a egrégora dele ou dela com muito respeito e reverência pelas horas que são pelo dia de hoje. Gratidão, Sara Kali, gratidão, Raia Negra. Vamos lá, vamos sondar também, meus amores, as energias que essa pessoa importante emana para ti, ok? Saber aí o que a espiritualidade amiga quer revelar para você, ok? Conto demais com a sua energia. Sabe que você está numa consulta geral, coletiva, temporal. Tem entendimento, tá? Que pode ressoar, como também pode não ressoar. Quando não ressoar, lança para a espiritualidade. Que a espiritualidade tem outra centelha divina, meus amores, para entregar, ok? Vamos lá. A estrela. Olha, meus amores, isso aqui é uma pessoa, tá? Que está, digamos assim, com boas esperanças, tá nutrindo, sim, pensamentos positivos, é alguém que quer avançar, é alguém que está acreditando, tá? Tá esperançoso, esperançosa, é uma pessoa que acredita, meus amores, que as coisas vão dar certo, tá? Sintonias desse rapaz, dessa menina aí, importantes para você, extremamente positiva, tá? E é o tipo de pessoa, isso é muito bacana, meus amores, que mesmo que esteja atravessando algum tipo de dificuldade, é uma pessoa que não perde a convicção, não, tá? Seja fé, que professe, qual for, tá? Me parece que é uma pessoa otimista. E eu não tô falando daquele otimismo, meus amores, tóxico, não. Tô falando de alguém que acredita. Acredita que vai dar certo. Vamos saber aí em relação a você. Maturidade, olha. Aqui existe muita admiração em direção a você, consulente. Como assim, cartomante? É uma pessoa que te vê, te enxerga, te observa aí, muito sábia, muito inteligente, coesa com as próprias atitudes, tá? Existe muita admiração em sua direção, tá? Existe carinho, existe afeto e uma determinada comparação. Como assim, cartomante? Me parece que essa pessoa importante pode não ter declarado para você isso, tá? Mas compreende você como aquele é aquele. E aqui a gente não tá falando de idade cronológica, não, meus amores,
tá? Aqui estamos acessando as energias, tudo aquilo que essa pessoa pensa a teu respeito. Essa pessoa te vê, te enxerga como alguém muito mais maduro ou madura, tá? Em termos de reações, acerca de sua própria vida, como você conduz as suas responsabilidades. Em relação à admiração, existe muita admiração em sua direção. E quando o cartomante fala de comparação, me parece que essa pessoa não é tão maduro ou madura como você. Vamos saber aí como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você hoje. Gratidão, Saracali Rainha Negra. Revela tudo aquilo que esse rapaz, que essa pessoa importante para minha consulente está pensando, está sentindo. Aqui existe muita admiração, existe sim uma pessoa que está acreditando no melhor, está esperançoso. As sintonias aqui são bacanas, porque aqui indifere muito se essa pessoa está passando alguma adversidade, dificuldade, alguma problemática em sua vida. Eu vejo que é uma pessoa que está bem esperançoso, bem esperançosa, tá? Vamos lá. Maturidade. Existe comparação aqui em relação a você. Essa pessoa te acha muito forte espiritualmente também, tá? É uma pessoa que acredita que você tem boa sorte. Vamos lá. Os amantes, olha, tem muito carinho, muito afeto. É uma pessoa que se sente muito completo junto de você. Eu não sei como tá essa relação de vocês, mas aqui eu vejo que é alguém, ou minha consulente, que não te esquece. É como se você fosse aquela que sempre estivesse presente, mas no sentido do afeto, dos pensamentos. Nunca se apaga a sua presença, quem é você, a sua importância. Verdadeiramente como essa fogueira aqui. É como se você sempre estivesse presente. A força, pensa muito em você. Tem muita admiração aqui e comparação. Se lembra, meus amores, que ao emanar energias a você, essa pessoa emana energias no sentido de te perceber mais inteligente, mais madura, mais certeira naquilo que decide, naquilo que faz para você mesma, em sua vida. Existe admiração e comparação. Cavaleiro de Copas entrega aqui a inconstância e muitas vezes a imaturidade dele ou dela. Essa pessoa, quando pensa em você, pensa com muita força, com muita vontade. Você é uma pessoa muito importante para ele ou para ela. Tem uma energia de magnetismo, tá? Você é bem magnética. Sentimentos, a tola. A roda da fortuna é alguém que quer se lançar o que sente. E a torre é uma pessoa que tem preocupação de acabar. Aqui fala de alguém que não quer que acabe. É uma pessoa capaz de fazer de tudo para não acabar essa aproximação, esse envolvimento, ou de alguma maneira não desapontar você e você aí desistir dele ou dela. Se já passaram por isso, eu vejo claramente algo trazendo vocês para uma conversa, porque é a vontade dessa pessoa. Essa pessoa, ela tem muito desejo de querer estar junto de você. É o tipo de pessoa que pode sim, inclusive, criar formas de estar próximo de você. Estamos falando do Rei de Espadas, mesmo com aquela dinâmica de ser um pouco mais imaturo, infantilizado, precipitado, tá? É uma pessoa que é capaz de criar alguma forma de ressurgir e lutar muito pelo que sente,
junto de você, porque aqui, meus amores, mesmo que tenha acontecido uma finalização, eu não vejo como uma finalização ou interrupção definitiva. Eu vejo vocês, de alguma maneira, retornando justamente pelo fato dessa pessoa se sentir muito encantado. Existe uma comparação aqui, agora eu compreendo e percebo por quê. Porque pode ter tido situações onde essa pessoa não te compreendeu ou não entregou e valorizou quem você era. Por isso a determinação hoje de querer lutar de forma bem objetiva e estratégica para uma possível reconquista ou harmonia do envolvimento, tá? Agora eu percebo também o porquê dessa pessoa está tão esperançosa, está acreditando que é possível sim uma boa estrutura, harmonia entre vocês. Vejo aqui claramente que é uma pessoa que quer se lançar justamente ao que sente. Literalmente aqui é aquele que quer recuperação, harmonia. Está muito pautado no desejo que tem aí por você, porque não consegue te esquecer, tá? Vamos saber mais aí na leitura da sorte de vocês, meus amores. O que diz mais sobre essa pessoa? Gratidão, universo, gratidão, Sara Kali, Rainha Negra. Revela aqui como está a cabeça, o coração. Aqui é uma pessoa que pretende se lançar ao que sente, tá? Tem uma comparação séria em direção a você. Te acha muito mais madura, muito mais inteligente naquilo que diz respeito a se envolver. Porque aqui é uma pessoa que não consegue te esquecer, ou pelo menos é alguém que se sente muito satisfeito contigo, porque você não é uma pessoa que não marca, entende? Tem muitos sentimentos direcionados a você. Vamos lá. Alguém que precisa falar muito, falar contigo, mas está falando muito de você, os pássaros. A cruz, alguém que vai lutar muito por você. E alguém que se sente desprotegido. Tem uma sensação de não estar protegido, não estar com quem gostaria de estar. E se está com quem gostaria de estar, sabe que desapontou alguns e algumas, tá pedindo muito aconselhamento, tá com medo de te perder definitivamente. Se houve uma interrupção aqui, eu vejo claramente que essa interrupção traz muito desgaste, sofrimento. É alguém que busca reconectar com a alegria, tá? E a alegria dele ou dela está em plenitude contigo. Não sei realmente o que aconteceu com o casal, mas o que sei é de uma pessoa que tem os sentimentos muito intensos por você. Tá muito esperançoso, sim, tá? De uma possível recuperação. Ou pelo menos onde vocês consigam entrar em harmonia, equilíbrio, tá? Por que, cartomante? Porque sente muita falta. Porque não se sente bem sem você. E aqui também fala da vontade íntima, do desejo carnal por você. É alguém que está comunicando, sim, falando muito dos sentimentos que possui por você, do medo da perda, porque aqui, além dele falar com outras pessoas a teu respeito, pessoas essas que ele ou ela confia absurdamente, tá? Essa pessoa guarda a vontade de declarar para você que se sente, sim, desprotegido sem você. Se houve algum tipo de interrupção, tá? Não vejo que essa interrupção, ela será algo
que vai perdurar, não, não. Aqui é alguém que quer falar, esclarecer tudo que sente por você. É uma pessoa que vai lutar muito por você. Se tiver que brigar por você, irá brigar sim. Existem muitos assuntos que vocês precisam falar entre si. As coisas não estão exatamente como são, tá? Vocês têm muita conversa ainda, gente. Não vejo nada perdido. E se você que afastou, rompeu, saiba que essa pessoa ela vai tentar de alguma maneira falar e esclarecer contigo, tá? Não sei exatamente o que aconteceu com o casal, essa pessoa não quer perder você definitivamente, não. E se houve um desvincular aqui, saiba que é uma pessoa que vai correr atrás, sim, meu bem, ok? Bem, meus amores, espero que de alguma forma tenha te auxiliado. Eu vou pegar um aconselhamento aqui para vocês, tá? Calcita laranja, vamos lá. Aconselhamento com oráculo cigano. O que é minha consulente? Meu consulente precisa saber agora. Gratidão, Saracali, Rainha Negra. Ok, vamos lá, meus amores, para o aconselhamento. Tem sentimentos aqui por você, tá? Eita, o aceite, gente. O sol já tinha iluminado a consulta de vocês, mas vamos lá. O azeite representa pureza e iluminação, prometendo clareza mental e espiritual. É uma poção da paz. Dica: confie no processo, permita que a luz do saber dissipe sombras e confusões. Falei para vocês, meus amores, a espiritualidade, ela já está providenciando de uma maneira que você consiga perceber tudo com clareza. E essa clareza que vai entregar aí no afetivo é ele ou ela em direção a você. Realmente não sei o que aconteceu, mas o que sei é que a luz do saber vai dissipar qualquer tipo de sombra e confusão aí no teu afetivo. Bem, meus amores, espero que de alguma forma tenha te auxiliado. Vamos agora para quem se conectou com a Ágata Rosa. E aí, Ágata Rosa? Peço primeiramente permissão para entrar no seu cantinho e do meu cantinho, emanando muito amor e carinho para você. Meus amores, hoje tema: como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a mim hoje. Vamos saber aí o que a espiritualidade amiga quer entregar para você, ok? Lembre-se, você está numa consulta geral, coletiva, atemporal. Enquadra aquilo que é condizente à sua realidade. Sondando aí o campo órico desse rapaz, dessa pessoa importante para você. Ok, olha, meus amigos, voou aqui, não cantei com a mesa, vamos lá. Com muito respeito e reverência, Ágata Rosa, vocês já começaram no babado aqui. Campo órico do rapaz e da menina aí. Gratidão, Saracali, Rainha Negra. Corte de 3, vamos saber o que significa, gente. Eita, vocês viram? Os arcanos aqui do tarô pularam, meus amores. Eu não tratei com a mesa isso, mas vamos lá. Do que se trata, energias aí direcionadas à minha consulente, a meu consulente. Vou até embaralhar mais aqui, gente. Ok. O que vocês querem falar? Olha isso. Olha isso, gente. Tem muita coisa pra você aqui, Ágata Rosa. Eita. Gratidão, Saracali, Rainha Negra. Energias direcionadas à minha consulente. Por favor, tarô. O que significa? Gente, aqui é uma pessoa que está em busca de ascender espiritualmente, emocionalmente, se conectando inclusive com a sua parte espiritual. Se é uma pessoa que não acredita na espiritualidade, tenha certeza que acredita muito em si. As energias aqui são energias de alguém que quer avançar no afetivo também. Tá bem forte aqui, por quê? Porque é uma pessoa que acredita
em si. Aqui, mesmo que ele ou ela seja alguém, meus amores, que não tenha uma espiritualidade tão desenvolvida, estou falando no caso dele ou dela não ter, tá? É uma pessoa que de alguma maneira acredita em si. E é aquela que trabalha para conquistar. Com essa pessoa não tem tempo ruim, não. É o sol. Sendo que o sol também, meus amores, ele muitas vezes, ele pode nos cegar através da vaidade, através do ego, tá? Características desse rapaz e dessa pessoa, importante aqui para você, é alguém que não desiste fácil, tá? A gente está lidando com alguém que tem energia muito forte mesmo, tá? Uma pessoa que, para além de acreditar na espiritualidade ou não, é aquela que acredita em si, então não desiste. Isso pode ser galo? Pode. Pode ser gala? Sim. Pode ser vaidoso, egóico, mas eu não estou falando isso, estou dando as características que a espiritualidade amiga, através da egrégora cigana, está passando aqui. Vamos saber do que se trata. Gente, eita! Cartomante, o que significa? Aqui, em relação a você, essa pessoa, ela gente, aqui é complicado, porque você se tornou a conquista dele ou dela. Porque você, para ele ou para ela, afetivamente dizendo, simboliza o sucesso. Então, se tem alguma coisa que não está muito bem resolvida entre vocês, essa pessoa ela pode projetar em você. E a projeção aqui é perigosa, porque ela tanto pode ser positiva quanto negativa. Por exemplo, se essa pessoa está passando por alguma dificuldade, ela pode projetar seus medos, receios, limitações em ti. Você é tudo aquilo que ele ou ela percebe como importante, verdadeiro, sucesso, alegria, amor. Gente, por isso caiu os arcanos. Gente, vamos lá. Vamos ver o que o tarô entrega aqui. Pode ser muito ciumento? Sim. Pode ser uma pessoa que às vezes você fala e vocês têm desentendimentos porque não estão na mesma sintonia? Sim. Essa pessoa algumas vezes pode se assustar por você acompanhar o ritmo dele ou dela? Sim. Acessamos a egrégora dele ou dela com muito respeito e reverência para os que são pelo dia de hoje. Por favor, fala aqui mais. Tá projetando aqui no meu consulente. Frustração ou felicidade. De qualquer forma, você aí, minha querida. Assim, meu querido, é complicado, né? A pessoa colocar o outro como base. É possível que essa pessoa tenha algum apego por você muito grande. Sabe aquelas pessoas apegadas? Em alguns casos sufocantes, aí do nada essa pessoa pode fazer birra aqui sim, gente. E aí é complicado. Vamos lá. 4 de copas, nossa. Pensamentos bem... é bem apegado contigo, tá? 3 de pentáculos. 8 de copas. Aqui tem um apego apelativo, né? Pode fazer algumas chantagens com vocês se já não fez, tá? Se você não agisse comigo, eu vou embora. Gente, aqui é complicado porque você tá lidando com uma pessoa que não tem a responsabilidade afetiva. Essa pessoa, ela quer muito você, mas ela não tem uma sintonia como a sua, entende? É por mal? Olha, de repente, essa pessoa, não vou ser advogado do diabo aqui não, gente, mas de repente essa pessoa, ela não se conhece, entendeu?
e acha que tá certo, agindo assim com você, entendeu? É o famoso mimado, a famosa mimada que pode sim aumentar para comportamentos, veja bem, comportamentos narcisistas, entendeu? E aí, meu bem, é complicadíssimo. Comportamento narcisista, todos nós temos. Agora, diagnóstico, isso daí só um profissional qualificado, preparado na saúde mental para poder dar. E o diagnóstico, olha, requer muito tempo para poder saber. Entendeu? Agora, se essa pessoa já tem esse comportamento com você de bater pezinho, silenciar, aparecer quando quer, vai e volta. Se vocês são um casal ioiô, aí é que, nossa, vamos lá. Em relação a você, você sai como a alta sacerdotisa aqui. Então, assim, é como se o envolvimento, a responsabilidade do envolvimento fosse totalmente sua. 10 de copas, 5 de copas. Nossa, mas é muito complicado se relacionar com esse camarada aqui, gente. Cartomante tem sentimentos? Olha, tem. Mas ao mesmo tempo que tem sentimentos, tem um vazio terrível. 5 de copas, uma frustração, né? Aqui você poderia sugerir algum tipo de ajuda, caso você esteja no período com ele ou com ela, porque aqui, pelo que eu vejo, vocês vão e voltam. E você tá saturada, né? Vamos lá. Ou saturado. O carro, os amantes e 7 de pentáculos. Aqui você pode não ter se distanciado dele ou dela, né, afastado, mas você pode também estar saturada. O que Tarô fala aqui? Cabeça desse rapaz, dessa pessoa que você entrega aqui, bem complicadinha, tá? Uma pessoa que bate pé, é uma pessoa que entra de tempos em tempos na tua vida, é uma pessoa que pode se afastar e está organizando sua vida. Às vezes você já está até se relacionando com outro alguém, a pessoa aparece, você estremece porque vocês têm um vínculo muito grandioso, tá? Que é o que? O afeto de vocês, a química de vocês. Mas aí, meus amores, o que acontece? Me parece que o camarada que acredita que vai dar tudo certo, se lembra? Que caiu aqui os arcanos e me cai o sol. Sendo que o sol é aquela expectativa que vai dar certo, é aquele rapaz, aquela menina que acredita em si. Eu tirei até a espiritualidade porque eu não estava vendo. Espiritualidade nas energias do momento fala de alguém que gosta de você, mas é muito bagunçado emocionalmente, meus amores. Então, assim, você pode ir e voltar com ele ou com ela, mas tem um desgaste aí, entende? Quando me sai aqui projeções, eu já vi tudo. Você é responsável, é como se você fosse uma tartaruga e tivesse que levar a casinha nas costas, aí é complicado, entendeu? Se você vai e volta com ele, tá numa situação meio que indefinida, você está dentro de uma relação, mas você tá se relacionando, você não sabe como essa relação vai dar continuidade, se vai ter futuro, você vai ter que pontuar, entendeu? Porque você tá com uma pessoa muito bagunçada. 5 de copas, 8 de copas, 3 de pentáculos, 10 de copas, os amantes, arcano maior, o carro, se afastou de você, possivelmente retornará, porque não consegue ficar distante por muito tempo aí. É complicado aqui, gente. Cartomante, mas gosta de mim? Meu bem, gosta de você, mas primeiro você, né? Gente, aqui é muito complicado. Você tem que, assim, se você já tá na relação, o que acontece? Sabe aquela pessoa que é sempre a coitada? Coitada é difícil, gente. Coitada é difícil. Sempre tem desculpa pra tudo. Vamos lá. Gratidão, Sara Kalim, Raia Negra. O que ela precisa saber da cabeça e do coração? Olha só. Olha isso aqui, gente. Gratidão.
E a mesa quer falar contigo de qualquer jeito. Vamos lá. Vamos ver o que a Rainha Negra fala pra ti. Sem fantasia, vida real, tá? Vai ressoar para alguns e para outros não, meus amores. Sinto informar, caiu aqui na mesa, cartomante tem que falar, tá? Com muito respeito à sua espiritualidade, à sua vida. Não posso ficar de fantasia aqui com você não. Vai sair mais uma, gente. Eita. Vamos lá. Cabeça e coração desse rapaz. Lembrando que essa primeira lâmina no baralho te deu. Olha aí. É um desgaste puro, gente. Há uma pessoa que tá pensando em te procurar, tá? Mas é muito desconfiado. É alguém que quer resolver esse vazio que vive. É um rapaz ou uma menina que sonha muito com você, se sente muito seguro contigo. Tem muito sofrimento aqui, tá? Da parte dele ou dela, confusão. Olha isso. Linha do futuro, confusão emocional, tá? Vamos lá. É uma pessoa que quer, às vezes, se distanciar, mas do nada se lembra de você. Vocês têm algo muito profundo em relação a essa ligação, porque aqui é como se de tempos em tempos se renovasse esse sentimento de busca em sua direção, só que isso é muito problematizador. Eu vou pegar aqui, meus amores, um aconselhamento cartomante. O que o Petit Lenormand me indica? Solta para o universo. Só tenta acolher se essa pessoa se propor ajuda, aceitar ajuda. Aqui, tanto física quanto espiritual, tá? Gratidão, universo, gratidão, Saracali, Rainha Negra. Vamos lá. Se propuser a ser ajudado, aí, meu bem, você vai em frente. Agora, se não quiser ajuda, solte para o universo. De qualquer maneira, bem desgastante, tá? Segundo as energias do momento, lembrando que baralho cigano, tarô não são sentenças. A adaga significa determinação, esperteza e presença sensual. Mostra ainda que sua opinião pode ofender. Dica: abrace as transformações. Esteja sempre vigilante e atenta. Cuidado com o que fala. Então aqui, segundo a espiritualidade, vai pela parte espiritual. Entendeu, centelha divina? Porque é capaz dessa pessoa se sentir ofendida. Caso nesse retorno dele ou dela, né, ou venha querer comunicar com você, você tece algum comentário sobre, essa pessoa possa ter algum tipo de reação e não gostar muito não. Daí o que é que tu faz? Vai pela espiritualidade. Conte com nossas intenções. De cá, como sempre, cartomante, emanando muito amor, muito carinho e gratidão. Eu desejo a você, a todos vocês, muita luz e sabedoria.